tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebem nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Vamos lembrar com cuidado dessas palavras, né? Castigo, punição. Isso é a nossa consciência nos cobrando medidas corretivas. Quer dizer, as dificuldades que nós passemos, tribulações, têm a ver, sim, podem ter a ver com erros cometidos anteriormente, mas junto com isso também tem novas lições que nós vamos aprender agora para usar no futuro. Kardec continua: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta, um determinado erro. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração ou o seu aperfeiçoamento e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. No caso que nós acabamos de ver da mendiga Juliane Marie, ela estava passando por uma expiação, né? Ela não respeitava os pobres e, no caso específico dela, ela veio como uma mendiga. Então era uma expiação, mas ela chamava de uma prova, né? Então está coerente, a expiação serve sempre de prova, mas nem tudo que a gente esteja passando de dificuldade tem a ver com um erro anterior. Esse discernimento é importante para a gente não criar quase que um tipo de um complexo de inferioridade ou de culpa, em que a gente esteja passando por uma série de dificuldades e aí começa: meu Deus, como eu errei em outra encarnação, eu joguei pedra na cruz, e outras bobajadas do gênero. Nós temos, junto com os nossos resgates de passado, lições novas a aprender. E o mais importante de tudo é que não interessa se é prova, se é expiação, ambas são lições a aprender. São aprendizados que nós devemos adquirir e superar. Não interessa se é do passado ou do presente, do futuro. Interessa a dificuldade que nós estejamos enfrentando, não nos revoltar com ela e buscar aprender. O que eu tenho que entender disso? No mínimo, a resignação, para começo de conversa, né? E junto com isso, mais outras tantas lições. O próprio Kardec nos fala: se a gente fica se preocupando se tem a ver com outra encarnação ou não, a gente está muito mais preocupado com a definição de palavrinha propriamente dita do que com a lição, o aprendizado que nós devemos tirar. Então, não vamos ficar achando que tudo tem a ver com o passado. E, acima de tudo, vamos ver em qualquer dificuldade lições a aprender. É muito mais útil do que a gente ficar viajando em termos de por que isso está acontecendo comigo. O que interessa é o que eu tenho que aprender com isso. Nós poderíamos ter trazido aí várias citações da Bíblia que suportam bastante essa nossa conversa sobre a lei de Talião, mas a gente ia se estender muito no tempo. Então eu vou trazer uma frase simples e direta desse líder pacifista aí, Mohandas Karamchand Gandhi, que pelas suas boas obras passou a ser chamado de Mahatma, que em sânscrito significa grande alma. Tem uma frase atribuída a ele que diz muito a respeito do que nós vimos no dia de hoje: olho por olho torna o mundo inteiro cego. De uma forma simples e direta, ele fala na grande inutilidade que é a vingança, que nós devemos banir do nosso mundo íntimo e, por decorrência, vamos banir do nosso planeta. Para concluir, vamos lembrar: perdoar e nos manter acima dos erros, tanto nossos como das outras pessoas, não é só discursinho bonito, não é só para falar e todo mundo achar legal, se emocionar. Isso é uma lição prática e uma necessidade urgente para a nossa própria evolução. Perdoar é evoluir. E ao contrário, né? Se vingar é descer ao mesmo nível da ofensa e estacionar, atrasar a nossa marcha evolutiva. Jesus também nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós devemos também nos amar. Se eu quero respeitar, perdoar e amar meu semelhante, eu devo me perdoar, me respeitar e me amar, sem nenhuma conotação de vaidade, mas autorrespeito, autoamor. É muito importante para nós nos permitirmos avançar. Não vamos ficar remoendo erros do passado. Nós vamos criar uma zona de remorso, como André Luiz fala, que vai nos atrasar a evolução. Nós só temos um tempo para nos melhorar, esse tempo é agora. O passado já aconteceu, o futuro ainda não aconteceu, eu só tenho o presente para melhorar a mim e ao mundo à minha volta. Portanto, vamos exercitar também o auto-perdão. Auto-perdão é permitir, é dar condições para a nossa evolução. E vamos de uma vez por todas, banir a vingança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e dos nossos atos.
aí o convite que Jesus traz a nós. Agradeço imensamente a atenção de todos e convido-os a nós encerrarmos esse encontro de estudos agradecendo ao nosso Mestre Jesus em prece. Querido Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade que nos deste neste momento de nos encontrarmos para estudarmos os teus ensinos e buscarmos a nossa evolução espiritual, nosso aperfeiçoamento. Pedimos, Mestre, que restitua, multiplicado todo o bem, todas as boas inspirações e todas as energias salutares que os trabalhadores do plano espiritual aqui deste grupo devotaram a nós, viabilizando este encontro. Com o nosso coração em alegria, vamos irradiar as nossas melhores energias para todas as pessoas que se encontrem em dores físicas e dores morais, desde as pessoas que estejam em hospitais, em presídios, em lugares de expiação, com aquelas pessoas que, ainda que estejam em uma condição material favorável, por dentro sentem grandes dores morais. Ilumina, Mestre, e recebe a nossa contribuição energética para nos juntarmos ao grande grupo de espíritos que trabalham pelo bem e pela evolução deste planeta. Que nós possamos cada vez mais aplicar os teus ensinos em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que nos destes, nos dás e ainda nos darás. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, e que nós tenhamos foco e determinação para, por nossa vez, também ficarmos contigo. Pedimos a tua bênção para encerrar nosso encontro de estudos dessa tarde. Obrigado, Jesus. Assim seja.